Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição, a mais um episódio, o 14º episódio do nosso diálogo sobre mil e uma coisas. Olha, que alegria poder estar aqui com vocês, lembrando que esse é um espaço para dialogarmos, para crescermos. Eu não quero apenas trazer informações, eu quero trazer conhecimento e que esse conhecimento edifique, nos faça crescer, nos torne sábios. Então seja bem-vindo, aqui é o seu lugar, tá bom? E hoje eu quero também agradecer a todos que estão mandando feedbacks, mensagens, perguntas, falando sobre cada episódio de Diálogos. Deus abençoe o seu coração. Começa mais um Diálogos. E hoje, olha, temos uma pergunta bem especial, ok? É a seguinte: já ouvi várias vezes que o imperador Constantino fundou a religião cristã, destruindo os ensinos de Jesus e criando uma ideologia. É verdade essa afirmação? Olha, essa é uma afirmação repetida ao vento, construída dentro de teorias da história, dentro de teorias filosóficas, dentro de teorias da teologia, e por ser tão repetida, ela terminou se transformando numa verdade, né? É uma falácia que se transformou numa verdade. E hoje eu quero meditar, dar alguns apontamentos para vocês e tentar aqui, de uma forma bem especial, chegar a uma luz em relação a este tema, tentar responder a esta pergunta feita. Eu quero lembrar para vocês que as fontes que hoje indico são fontes muito especiais, que tem, de uma certa forma, redimensionado, ou que redimensionou o meu próprio olhar sobre a história do cristianismo. A primeira delas, na verdade, é um escritor que ousou desafiar o que se dizia oficialmente. É o Rodney Stark. Né? Ele é um sociólogo, é um historiador, e o primeiro livro dele que me impactou de uma forma muito extraordinária foi esse, em português a versão é O Crescimento do Cristianismo. Né? Acho que ali no final da primeira década de 2000 eu adquiri esse livro, li, e foi assim, reconstrutor da minha vida, no sentido de observar coisas que era tão repetido dentro do mundo acadêmico, da dimensão de programas, da fala sobre o cristianismo antigo, e assim ele traz uma clareza tão extraordinária que nos faz perceber a dimensão do cristianismo hoje, pela ótica do cristianismo em suas raízes. Um outro livro dele extraordinário que eu vou usar aqui é O Falso Testemunho, que tem um capítulo especial sobre esse crescimento do cristianismo e Constantino. E há um livro dele, não traduzido também para o português, ou ainda não traduzido para o português, que é O Triunfo do Cristianismo. Esse é um livro completo, assim, bem especial, vale a pena ler. Há outro livro dele, A Vitória da Razão, que está acho que a verdade sobre a religião. Então, assim, o Stark tem muita coisa que precisamos ler e crescer. Um outro autor que me surpreendeu de verdade é um teólogo, Peter Leitart, eu acho que se lê assim, Em Defesa de Constantino. O Leitart tem vários livros publicados no Brasil, traduzidos no Brasil, mas esse em especial, Crepúsculo de um Império e a Aurora da Cristandade, tem uma dimensão, já estou bem avançado na leitura dele, mas tem uma dimensão de resposta, de clareza, toca especificamente num debate que virou moda hoje, que é o
constantinismo, né? Constantinismo, uma ideia maluca de que o cristianismo, na verdade, foi totalmente contaminado por Constantino e se transformou outra coisa. Constantinismo, é isso mesmo. A última indicação de hoje é o Paul Weiner. Quando nosso mundo se tornou cristão, ele abrange ali de 312 a 394. E eu quero destacar a importância da conversão de Constantino, né? Ele trata desse tema de uma forma muito especial e eu quero aqui destrinchar com vocês. Mas a grande pergunta é: quem foi o imperador Constantino? Né? Quem foi esse homem que trouxe tantas controvérsias, tantas falácias, tantas teorias, mas ao mesmo tempo trouxe uma transformação tão grande para o cristianismo? Quem foi esse homem? O que é que podemos dizer dele? Eu diria que a história do Constantino pode estar ali dividida em 3 atos, né? O primeiro é o ato do seu próprio nascimento. Há muitas histórias épicas, né, sobre isso, né? Mas o certo é que Constâncio, né, era o seu pai, juntamente com Helena, e o Constâncio, em determinado momento, ele ascende a governador, né, de uma parte bem importante, né, do império, né? Esse império esteve ali dividido, né, em 4 partes. O Maximiliano estava ali com a Itália, a Península Ibérica, o Galério, né, com a Grécia e outras partes do leste, Diocleciano, Egito e parte do Oriente, e Constâncio, Gália, sul da França e Inglaterra. Então, de uma certa forma, havia uma divisão aí destes 4 setores do Império Romano. Quando, então, Diocleciano chega a uma idade avançada, ele decide fazer essa transição de uma forma muito lúcida, e os sucessores destes mandantes vão ao poder. Em 306, digamos assim, Constantino se torna o grande Augusto, né? O governante do Império Ocidental. E era parte da sua posse Itália e Roma. Mas se levanta nessa história, e aí a gente vai para o ato 2, né, da história, Maxêncio, que é filho ali do Maximiliano. E ele tenta reivindicar para si a posse da Itália e Roma, que dentro do acordo deveria ficar com Constantino. Então nasce aí a épica batalha entre Constantino e Maxêncio, às margens do rio Tibre, ali naquela ponte chamada Milvio. Agora, olha só que coisa tão interessante. Podemos dizer que esse período do nascimento do Constantino até 306 foi marcado, ele vai nascer ali em 272 a.C., foi marcado por constantes perseguições ao cristianismo. O cristianismo era visto como uma seita, era visto como um mal ao império, e era sempre marcado por editos, por decretos de perseguição. Por exemplo, se pensarmos aqui no próprio Dioclécio, né, ele vai ser
um costumais perseguidor do cristianismo. Isso começa com a batalha que ele vai ter contra os maniqueus lá no Egito, diante da teologia tão assustadora dos maniqueus. Mas como os maniqueus assumiram algumas partes do cristianismo, ele faz com que o cristianismo entre na lista de perseguidos, e uma perseguição que vai, em primeiro lugar, demitir todos os que se digam cristão do exército e do serviço público. Depois vai proibir o culto, a adoração ou a construção de qualquer ambiente de culto e o uso das escrituras, né? De cartas, de livros, de o que seja que tenha ligação ali ao cristianismo. Por fim, ele vai reconhecer os cristãos como pessoas indesejadas e vai decretar a pena de morte aos cristãos em abril de 304 depois de Cristo. Então esse é o ambiente que está ali, toda a história do Constantino. Um ambiente de constante perseguição em um setor deste império. Porém, a gente vê que naquele setor onde o pai de Constantino dominava, parecia que o cristianismo ascendia, crescia aos poucos. Alguns vão dizer que pela influência da própria Helena, né, que foi a esposa do pai do Constantino, a mãe do Constantino, né? Depois o Constâncio, o pai do Constantino, casa com a outra mulher chamada Teodora por questões de poder, e aí nasce uma filha chamada, e eles colocam o nome de Anastácia. Isso aqui é muito importante porque Anastácia significa ressurreição. É um sinal de que alguma coisa estava acontecendo ali dentro daquela casa, dentro daquele império, dentro daquela parte do império, dentro daquele palácio. E aí, amados, exatamente em 306, 25 de julho de 306, Constantino é declarado Augusto, governante do Império Ocidental, e o poder vem às suas mãos. E o que é que acontece com Constantino? Olha só, a grande difamação que a gente vai ter em torno de Constantino, que é, digamos assim, o vilão preferido, né, dos desigrejados, é que seu nome é associado à tirania, antissemitismo, hipocrisia, apostasia e heresia. É o que vai, por exemplo, demonstrar o escritor no livro aqui proposto, Peter Leitart. Ele diz assim: na mente dos detratores de Constantino, ele teria sido um político endurecido pelo poder, que nunca se tornou cristão realmente, um hipócrita que teria se aproveitado da energia da igreja para seus próprios fins políticos, um assassino, um usurpador, um egoísta. Há até uma corrente teológica que defende que, na verdade, a igreja cristã foi corrompida por aquilo que eles vão chamar de constantinianismo, que seria uma doutrina que corrompeu a igreja, que destruiu a igreja. E olha, quando a gente ouve esse discurso, há um verdadeiro cheiro de ideologia. Há um verdadeiro cheiro de pessoas que muitas vezes estão magoadas com a instituição, ou que simplesmente mergulharam em visões ideológicas destruidoras, em verdadeiras heresias, e vão tentar justificar a sua saída da instituição, seja católica, seja protestante, seja o que for, como eu estou me livrando do mal que Constantino fez à igreja, que Constantino trouxe à igreja. Mera tolice.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está aí em jogo uma luta entre religião e espiritualidade numa dimensão meramente ideológica mesmo. Porque o que é que acontece? Desde o início ali do iluminismo, essa ideia da religião cristã vem sendo perseguida como a história de que a religião cristã é algo das sombras, das trevas, ignorância, limite. Primeiro, o clero e a própria Igreja Católica é vista assim. Depois, em alguns avanços, né, vai se dizendo a igreja precisa estar sempre num ambiente particular. Né? Kant, por exemplo, um filósofo do iluminismo, ele vai dizer, mesmo o clero, o sacerdote, e ele está falando já na Alemanha, no ambiente protestante, ele precisa entender que para ele ter voz no secular, ele precisa deixar no canto a sua vocação, a sua vida sacerdotal. Ele é sacerdote ali dentro do seu ambiente. Então, esse é um processo que vai criando várias faces, e hoje ela se chama desigrejados. Ela se chama aqueles que estão revoltados com a igreja institucional, que, o templo sou eu vivo minha espiritualidade em casa. E aí, olha, essas pessoas, elas são assim. Num dia elas estão citando Jesus, no outro dia elas estão citando Kierkegaard, no outro dia elas estão citando um pensamento totalmente contrário à Santíssima Trindade, ao que for. O que importa para elas é alguma palavra que traga uma chave de consolo aos seus corações, que ilumine os seus olhos. E sabe, esse é um câncer que tem destruído a alma e a vida de tantas pessoas. E quantos líderes de renome estão à frente disso hoje no Brasil? Né? Quantos líderes? Recentemente, pelo menos, eu vi 2 nesse discurso tão desqualificado de que Constantino construiu uma igreja. Vai ler um pouco mais, tá bom? Agora, olha só, quais são as falácias sobre Constantino? Quais são as falácias que estão em torno desse personagem, desse uso ideológico, desse vilão predileto dos desigrejados? Primeiro, Constantino destruiu o movimento de Jesus. É sempre aquela coisa, né, de um Jesus ali que eu consigo tirar do contexto ortodoxo para torná-lo algo subjetivo, algo meu, né? O meu Jesus, né? O meu Jesus é o Jesus, primeiro é o Jesus que está só dos evangelhos, desprezando o apóstolo Paulo, que também construiu um cristianismo diferente do de Jesus, desprezando, né? Aí depois, dentro do evangelho, eu encontro algumas coisas que são de amor, que são de Jesus. Tem outras coisas dentro do evangelho que não combinam com Jesus. E por aí vai. E Constantino teria sido aquele que destruiu o Jesus verdadeiro, que construiu uma igreja poderosa, incapaz de misericórdia, e por aí vai. O segundo aspecto dessas falácias sobre Constantino tem a ver com que o cristianismo foi imposto pela força aos seus adversários. A ideia de que Constantino chegou lá e todo mundo de Roma se transformou cristão. E todo o Império Romano se transformou cristão. E a partir daí, quem não se convertesse seria destruído. Essa é a segunda falácia. A terceira falácia, aí vai para um lado particular, né? Para um julgamento particular. Constantino usou o cristianismo para aumentar o poder. Ele não se converteu. Ele não passou por uma experiência verdadeira com Cristo. Olha, então essas 3 falácias são as mais repetidas hoje nesse processo que vem ali desde o começo do iluminismo, com uma história que tenta transformar a igreja instituição e a história da igreja instituição apenas em drama, em lama, em luto, e tomar um Cristo diferente, um Cristo construído para si. Inclusive, eu tenho aqui, entre um dos programas do Diálogos,
um tema que é quem é Jesus dentro desses diversos pensamentos, tá bom? Agora, olha só, eu quero trazer para vocês aqui algumas questões bem interessantes. Como dissemos já no começo, dois dos mandatários desse império dividido, né, desse império tornado 4 pedaços, eles sempre foram marcados por um grande ódio pelo cristianismo, de uma perseguição constante pelo cristianismo. Diocleciano perseguia, como falamos aqui, de uma forma tão radical o cristianismo. E Maximiliano, ali, dentro dessa Itália que chegava ali também a Península Ibérica, essa parte que ficou com ele, simplesmente tentava impor um paganismo, um retorno ou a uma oficialização da vida pagã, né? A proibição de qualquer pessoa que já tenha se convertido ou que já tenha chegado à vivência com Cristo, com o cristianismo, de avançar, de continuar. Então, a marca desses dois imperadores eram muito absolutas neste sentido. Até que o Diocleciano, né, ele decide fazer uma transição desse poder e vai ali fazer essa transição basicamente ali para uma nova estrutura, dentre a qual está Constantino, dentre a qual está alguns que passam a dominar também 3 aspectos, né, da jornada do Império. E eu quero ler aqui, porque ninguém melhor do que o Weiner para colocar isso. Ele diz assim: olha, naquele momento, no início do século IV, o Império Romano estava dividido entre 4 co-imperadores que pareciam repartir seu reino fraternalmente, ok? 2 desses imperadores repartiam entre si o rico Oriente Romano, a Grécia, a Turquia, a Síria, o Egito e outros lugares. Enquanto o vasto Ocidente, regiões danubianas e o Maghreb incluído, estava repartido entre um certo Licínio, do qual voltaremos a falar aqui no livro e também no vídeo. E o nosso Constantino, que governava por sua vez a Gália, a Inglaterra e a Espanha. Agora, olha o que ele diz. Deveria ele governar também a Itália. Esse foi o acordo. Mas um quinto personagem entrou na história, chamado Maxêncio. Ele tinha como ideal usurpar a Itália e Roma, especificamente, do domínio de Constantino. E nasce aí uma batalha entre Constantino e Maximínio. Essa batalha é uma batalha épica, né, que vai lidar com exércitos em tonalidades totalmente diferentes, porque o exército de Maximínio é muito maior do que o de Constantino. E o que aconteceu? Às vésperas dessa batalha, Maximínio ele consulta um livro, né, de oráculos que é marcado ali pela consulta de vários outros imperadores quando iam para a batalha. Esse livro, de uma certa forma, ele era de um uso pagão, né, e trazia sentenças em relação ao futuro. O livro chamava-se Livro Sagrado de Sibilínio, eram oráculos, como eu disse, e o filho de Maximiliano vai lá em busca desse oráculo. E o que ele lê? A seguinte frase:
amanhã o inimigo de Roma estará morto. Ele então entendeu que aquilo era uma promessa de vitória e desenvolveu um avanço sedento de sangue em busca de aniquilar Constantino. A notícia chegou a Constantino e aos seus soldados, e isso trouxe, de uma certa forma, aos soldados um certo desânimo. Era como se eles fossem uma luta onde um deus estranho, um deus, já tinha decretado a derrota daquele exército. Foi justamente nessa noite que Constantino teve um sonho, e ele relata que nesse sonho é-lhe pedido que ele vá à luta com o símbolo XP nos escudos, no capacete, em tudo aquilo que determine a marca do seu exército. E ele faz assim. E foi-lhe garantido que ele receberia a vitória, que ele derrotaria o exército inimigo. E eles vão então para uma luta épica nas margens do rio Tibre, e ali, quando chega na ponte Milvio, se encontra os dois exércitos. Há uma luta sangrenta que dura o dia, porém Maxêncio, bem melhor, ele é atingido, ele cai no rio, a sua armadura muito forte afunda, ele não sobrevive e ele é encontrado depois às margens morto. No dia seguinte, exatamente no dia seguinte, eu vou lhe dizer, 29 de outubro de 3012, Constantino entra em Roma, triunfante, vitorioso. Alguns dizem com a cabeça do Maxêncio, a exibição. E era rito, era costume de todos os generais, de todos os augustos que venciam, subir até o monte Capitolino e ali celebrar a Júpiter a sua vitória. Constantino é o primeiro a não fazer isso e declara que deve a sua vitória não a Júpiter, mas a Cristo. E é a ele que ele deveria celebrar. Ali começa uma nova história religiosa para o Império Romano. Ali começa a ascensão oficial da cristandade, de um império que depois tornar-se-á cristão. Agora, olha só, podemos então afirmar com todos que isso foi um charlatanismo, uma hipocrisia, uma invenção do Constantino? Podemos dizer que aquelas 3 acusações que se fez a ele são reais? Constantino destruiu o movimento de Jesus, o cristianismo foi imposto pela força aos seus adversários, Constantino usou o cristianismo para aumentar o poder. Eu quero trazer algumas informações aqui para vocês e combater, né, essa mentira que tantas vezes repetida faz com que a gente acredite na mentira. Em primeiro lugar, o livro do Stark, Rodney Stark. Olha o que o Stark vai dizer. Ele diz que o cristianismo cresce de forma progressiva e reativa nesses 3 primeiros séculos. Ele avança no aspecto social e doutrinário. O cristianismo vai criando uma rede de vivência que dá valor à viúva, à mulher, ao pobre, que cria laços de convivência, que vai trazendo uma cosmovisão diferente de mundo,
que vai mostrando, de uma certa forma, que há uma outra maneira de se viver o transcendente, o religioso, e que essa maneira se traduz na vida. Olha só, uma outra dimensão, doutrina. O cristianismo vai trazendo uma doutrina que vai, de uma certa forma, tornando o olhar dos mitos, o olhar dos ritos pagãos insignificante. O cristianismo vai mostrando uma religião viva, uma religião que lida com o dia a dia, que fala de questões como perdão, como misericórdia, como reconciliação, como vida familiar e tudo isso. E isso vai fazendo com que o cristianismo avance. Quanto mais ele é perseguido, quanto mais ele tenta se destruí-lo, quanto mais mata-se cristãos, o sangue dos mártires se transforma em semente que multiplica, que multiplica. E aí, eu quero trazer um exemplo que o Stark, né? Stark vai propor. Ele vai trazer 3 teses centrais da sua teoria. Ele vai mostrar que a vida da igreja em comunidade, em primeiro lugar, foi o que fez a ascensão do cristianismo caminhar, existir. A doutrina, que trouxe uma nova visão de mundo, significado, ideal, e a direção hierárquica, a orientação dos bispos. Ele vai mostrar como as cartas dos bispos, as orientações pessoais dos bispos, esses pais apostólicos, como a gente vai conhecer hoje, foram importantes na doutrinação, no olhar sobre a criação, sobre questões morais. A igreja era uma igreja que catequizava, que doutrinava. Era uma igreja que enfrentava a cosmovisão do seu tempo, do seu século. Afinal, olha só a afirmação do apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz isso justamente na sua epístola à igreja de Roma, aos irmãos em Roma. Então, esses 3 pilares para o Stark é o que vai trazendo o crescimento progressivo e acentuado do cristianismo. E ele mostra isso através de como o cristianismo lidava com, por exemplo, as epidemias. Eu quero aqui mostrar para vocês. As próprias epidemias se transformaram numa rede de conversões. É como ele vai lidar. Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho alguns detalhes. Ele vai dizer: a grande epidemia do século II, por vezes referida como peste galeno, atingiu primeiramente o exército de Verus durante suas campanhas no Oriente no ano de 165, e daí se arrastou por todo o império. A mortalidade foi tão elevada em muitas cidades que Marco Aurélio falava de caravanas de carroças e vagões transportando os mortos das cidades. O que é que acontecia? Essas epidemias, elas faziam com que a elite de Roma se afastasse, abandonasse todos os cidadãos ali e simplesmente deixavam eles à sua sorte. Mas os cristãos não. Os cristãos primeiro cuidavam dos seus, cuidavam daqueles que eram seus irmãos. E aí, em seguida, eles começavam a ajudar, a abençoar, cuidar. Muitos morriam, sim. As pestes, as epidemias eram
avassaladoras, destruidoras. Mas o que é que acontecia? Quando passavam, vários daqueles homens e mulheres, daquelas famílias que foram cuidadas, que foram amadas, haviam se transformado em cristãs. E de uma forma real, de uma forma cotidiana, essas vidas foram sendo transformadas e o império foi sendo invadido, digamos assim, por cristãos que tinham nação no ensino e na convivência, principalmente da mesa eucarística, desse rito da religião cristã, o rito fundante da religião cristã, a mesa eucarística, que tira o cristianismo do judaísmo, essa rede de ligações, essa rede de amor, de serviço, que vai gerando conversões. Então, a primeira falácia de que Constantino destruiu o movimento de Jesus é algo de quem não conhece como a religião cristã, na verdade, não era um movimento social. Era a junção de doutrina, hierarquia, conversão e vida em santidade. E essa vida em santidade significava serviço, amor, mas também doutrinação, correção, princípios. Sabe? Essa ideia que a sociologia do final do século XX, começo do século XXI, quer propor de um Jesus de Chosen, movimento até tolo, é uma irrealidade. Porque o cristianismo vai se transformando numa peregrinação que não é política, mas age politicamente. Que não é cultura, mas transforma a cultura. Que não é deste mundo, mas transforma este mundo. Que não é economia, mas transforma a economia. Traz princípios de como se viver economicamente. E por aí vai. É um olhar que ultrapassa geografia, língua. Então, é uma religião que traz algo ímpar que todas as anteriores parece não possuir. Uma busca universal. Eu não estou ligado a um povo, eu não estou ligado a uma geografia. A minha dimensão é ir onde tiver pessoas para falar de um Cristo que transforma na cultura, na sociedade, na família, na vida interior. A outra falácia que vai ser destruída é a questão da força. Se você olha para os editos, para os escritos, as leis propostas por Constantino em relação à vivência religiosa, você se pergunta onde está essa violência que propõe em relação ao cristianismo pós-Constantino. Vejam, por exemplo, um edito de tolerância que ele escreve em 311. Ele coloca o seguinte:
Entre outras providências para promover o bem duradouro da comunidade, temos nos empenhado em restaurar o funcionamento das instituições e da ordem social do Estado. Foi nosso especial desejo que retornem ao corrente os cristãos que abandonaram a religião de seus pais. Após a publicação de nosso edito ordenando o retorno dos cristãos a instituições tradicionais, muitos deles foram constrangidos a decidir-se mediante o medo, enquanto outros passaram a viver numa atmosfera de perigo e intranquilidade. Considero, porém, que muitos persistem em suas opiniões e hoje já não reverenciam os deuses, nem veneram seu próprio Deus. Nós, usando da nossa habitual clemência em perdoar a todos, temos por indutar a estes homens, ortogando-lhes o direito de existir novamente e de reconstruir seus templos, com a ressalva de que não ofendam a ordem pública. Seguirá uma instrução explicando aos magistrados como se deve importar nessa matéria. Em contrapartida a esta nossa indulgência, os cristãos obrigar-se-ão a orar a seu Deus por nosso restabelecimento, em benefício do bem geral e do seu bem-estar particular, de modo que o Estado seja preservado do perigo e eles mesmos vivam a salvo no seu lar. Olha que coisa extraordinária. Lembrem-se que aqui o cristianismo é uma religião perseguida. E ele traz aos cristãos a tolerância de serem absolvidos, de viverem a sua fé dentro do ambiente onde ele governa, nesse lado ocidental do império. Interessante perceber que em 303 ele então se concilia com aquele personagem que nós falamos lá atrás, quando lemos a expressão do Weiner, que é o Lactâncio, né? E a afirmação do Constantino é: vamos promulgar um edito, que é o Edito de Milão, onde possa haver tolerância mútua entre as várias religiões, entre os cristãos e os pagãos, né? E todos aqueles que queiram, de uma forma, adorar outros deuses até desconhecidos. E isso acontece. Esse edito, ele é promulgado, ele é feito e passa-se então a viver um tempo de tolerância mútua. E eu quero trazer uma coisa aqui para vocês, bem especial. Tolerar não tem a ver com aceitar. Tolerar tem a ver com defender o direito do outro de dizer, de adorar, de viver, de pensar. Tolerar tem a ver com, de uma certa forma, lidar com o diferente e permitir que ele seja. Não tem a ver com aceitar o que o diferente pensa. Hoje nós estamos vivendo esse discurso de tolerância que mais se parece com imposição. Para tolerar alguma coisa eu tenho que aceitá-la. Será mesmo? Será que eu não tenho o direito de negar aquele pensamento, de pensar diferente, mas ao mesmo tempo lutar pelo direito daquele outro que está pensando diferente de existir, de ser respeitado? Será que quando qualquer ideologia, qualquer movimento impõe que eu tenho que aceitá-lo porque é assim, será que isso não é, na verdade, o fim da liberdade, da honra, da tolerância? Isso é algo que precisamos pensar neste tempo atual. Até engasguei.
Mas hoje eu quero encerrar justamente com o centro dessa polêmica. Teria verdadeiramente Constantino se convertido? Como eu disse, a primeira coisa que a gente vai ver em Constantino é a busca de uma vida tolerante, pautada pela misericórdia. Ele vai fazer aí o Edito de Milão, ele vai tratar o edito aos palestinos, edito aos provincianos orientais, todos eles falando de como é preciso respeitar um ao outro, é preciso que cada um tenha a dimensão de sua própria fé. Vai permitir que se construa os templos, inclusive a própria dimensão do trabalho no exército e como funcionários públicos. E esse processo vai se desenvolvendo até que o cristianismo vai tomando um ar mais presente, vai se tornando uma maioria dentro do Império Romano, agora já unificado sobre o poder de Constantino. O que tem a ver tudo isso com o próprio Constantino enquanto pessoa? Que é essa imagem tão batida, tão destruída, tão difamada. A verdade é que quando nós tomamos algumas referências que vemos na história do Constantino, percebemos que houve sim uma verdadeira conversão. Houve sim um verdadeiro encontro com Cristo. Não sabemos se fruto da dimensão da vida espiritual com sua mãe, né? Não sabemos se dentro do coração do Constantino essa espiritualidade já estava lá de uma forma muito plena e ele passa então a vivê-la. Ou não sabemos se fruto daquele sonho, daquele momento lá onde ele se encontra com Cristo e ali ele recebe a promessa de que iria vencer, de que Cristo iria trazer sobre a vida dele paz e rumo. O Paul Weiner, ele vai trazer algumas coisas interessantes. A marca da vida de Constantino é a marca de um homem que passou por um verdadeiro encontro com Cristo. Em primeiro lugar, ele vai dizer que Constantino, ele mexe de uma forma muito especial com a própria relação entre o imperador e o soberano, Deus. Enquanto os outros se viam como pequenos deuses, Constantino se vê como agente de Deus, como servo de Deus. Ele chega no Concílio de Milão a dizer que, bem melhor, Concílio de Nicéia, a dizer que ele queria ser diferente de Adão e Eva. Ele queria ser um tipo novo de homem, de governante, obediente a Deus. Enquanto Adão e Eva deram as costas para Deus, ele quer obedecer, para que a sua obediência seja transformadora na vida de um Estado, na vida da história humana. Sabemos que a sua jornada foi pautada por misericórdia e foi pautada pelo a possibilidade do outro ser, do outro existir, do outro caminhar. E Constantino, de uma certa forma, nos mostra para nós cristãos de hoje que não devemos temer a nossa história, a nossa jornada, a nossa caminhada. Não devemos temer aquilo que Deus tem para nós, mesmo que venhamos de uma história insignificante, de uma história que ninguém acredite. Mas quando Deus nos vocaciona, nos chama, Ele também nos dirige, Ele também nos orienta, Ele também nos traz o melhor caminho. E sabe, amados,
É interessante perceber que todo vocacionado ele consegue compreender o outro, ainda que seja o mais diferente que seja. Ele consegue compreender que a dimensão de conversão e transformação tem a ver com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, e não conosco, com a nossa maneira de apontar, de lidar. Constantino ensina isso à cristandade. Ele também nos ensina que a igreja não pode acreditar que mora num mundo outro. A igreja é a igreja desse mundo, desse tempo. Sendo celestial, ela está aqui e precisa entender que deve sim se envolver com as coisas deste mundo, não tendo a ilusão de que vai transformar este mundo, mas sabendo que ela precisa exercer a sua misericórdia, a sua caridade, o seu auxílio a este mundo de trevas. Nós não podemos dar as costas para o sofrimento, para a dor do outro. Mas, acima de tudo, precisamos entender que devemos levar a sério os sacramentos, a ordem, a estrutura que Cristo nos herdou. Muitos falam que Constantino só se converteu no final da vida. Mas para ele, batizar-se seria algo muito sério. E ele entendeu que deveria fazer isso no momento em que aquietasse de batalhas tão sangrentas. E assim o fez. Eu sou daqueles que admiram esse personagem histórico, cristão, que nos ensina sobre política, que nos ensina sobre espiritualidade, que nos ensina sobre fé, que nos ensina sobre vida íntima com Deus. Agora, o preço que foi pago por Constantino é grande, até hoje, pelo nível de difamação, pelo nível de descrença, pelo nível de uso ideológico por trás do seu nome. Mas é assim. Todos os grandes cristãos passaram por essa dor e passam ainda hoje. Até o próximo Diálogos.